E eu também estou conhecendo o pastor assim, a gente só conversou naquele dia lá, mas a palavra que ele trouxe, no caso, para nós, líderes, foi muito edificante. E a gente ali, não me lembro como é que foi ali a conversa, Estados Unidos, vamos para lá, e tal. E ele está aqui. E eu tenho certeza que Deus o usará tremendamente. Seja muito bem-vindo, você, sua esposa, seus lindos filhos, família, esse grande projeto de Deus. E nós queremos recebê-lo com muita alegria. Então se sinta assim em casa, vem aqui. Nós queremos que você esteja nas mãos. Pai, nós colocamos esse teu filho nas tuas mãos, Pai. Ele é teu servo. E sabemos que tu já colocou uma palavra no coração dele. Ele possa se sentir em casa, livre, para ministrar aquilo que vem diretamente do seu trono. Te agradecemos em nome de Jesus e o abençoamos. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. Eu fico muito feliz quando eu chego numa igreja que o pastor não diz a hora que eu tenho que parar para pregar. Feliz. Falando isso, por favor, qual é a hora? Até que horas eu posso ir? Até que horas vai aqui, pastor? Mateus. Até então, como é que é o horário aqui? O pastor pode ficar à vontade. Até as 3 da tarde. É só a pessoa, não, né? Não, pedi para Mas é sério mesmo que horas termina, só para eu saber mesmo, para eu não passar, porque eu sei que tem ceia pelo jeito, né? Sim. Pode falar a hora, né? Eu vou me encaixar nisso. Não tem hora, irmãos, graças a Deus. Vamos passar como tem lugar. Normalmente aí 40 minutos. Tá ótimo, perfeito. Fica à vontade. Quero falar da alegria de estar aqui com vocês. Como o pastor Romulo falou, nós estamos nos conhecendo ainda, né, pastor? Sim. Um encontro e foi uma manhã abençoadora. E depois falei com o pastor Mateus, que já emprestou até o endereço dele para mim, olha só. E graças a Deus, então tem sido um prazer, viu, pastor Mateus? Obrigado pela hospitalidade, gentileza. Pastor Romildo, ainda não conhecia a sua esposa, né? Mas prazer. E conhecer vocês também, né? A gente vai em muita igreja, eu trabalho na Sociedade Bíblica, eu visito muita igreja. Obrigado. E tem lugar que você chega que é recebido adequadamente, mas tem lugar que você é muito bem recebido. Né? Logo que nós chegamos aqui, nós percebemos todas as pessoas que estavam aqui dentro vieram falar com a gente. Então, parabéns. Isso é ser igreja com simpatia. Era o que a igreja primitiva era. Caía na graça, na simpatia do povo, é a presença de Deus. Segundo lugar, a presença de Deus é perceptível nesse lugar. E eu quero louvar a Deus, porque a gente pode sentir. A gente não anda pelo que sente, a gente anda pelo que crê. Mas sentir a presença de Deus é algo fundamental e especial. Porque eu senti a graça e a presença poderosa de Deus aqui nessa manhã. Bom, nós viemos tirar uns dias de férias, para desespero da minha família. Todas as vezes que eu estou de férias, eu também prego, né? Então, e lá a gente conversou, o senhor falou, olha, tem uma igreja nos Estados Unidos, mas vamos lá um dia. Eu falei, olha, eu estou indo para lá agora. Então, aí encaixamos. Mas da minha esposa, Tânia, por favor, fique de pé, meu amor. Estamos juntos há 24 anos, vamos fazer 24 anos agora. Eu sou de Curitiba, ela é de São Paulo. Eu estava tocando, eu sou músico, eu finjo que sou músico. Estava tocando e ela chegou, parou de vestido vermelho assim na porta. Todos os músicos solteiros, exceto um, olhou para a porta. Aí eu falei, vai ser minha em nome de Jesus. Deu certo, irmãos. Olha. Ela não voltou mais para São Paulo. Então, meu filho, o Ciro Geroni Neto, tem 23 anos, vai casar esse ano, em agosto. Nós estamos tentando convencer a minha nora. Está gravando o culto? Está gravando. Passa para Noemi depois. Noemi, estou falando mais uma vez aqui. Nós estamos convencendo a nossa nora a colocar o nome do filho, meu neto, de Acir de Geroni IV. Porque na nossa casa falta criatividade. Meu pai é Acir, eu sou Acir, ele é Acir, e a gente quer dar continuidade ao dinastia. Está difícil.
Orem por nós, por favor. Isso não quebra o coração da minha nora. É a minha filha Isabela, minha caçula, uma princesinha que Deus nos deu. Ela vai brigar comigo depois, porque eu falei tudo isso. Eu já falei. Mas estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Eu queria convidá-los agora a abrir a sua Bíblia ou abrir aí o seu aplicativo no livro de Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu queria... Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns desses se converterem aos nomes comuns. Desculpa. Estava tudo combinado, gente. Eu sozinho. Eu quero pedir um favor, você já vai ficar uns 40 minutos sentado aí, você pode ficar em pé. Talvez já tenha um costume antigo, pastor Roberto, que eu tinha de ficar em pé para ler. E a gente passou a ficar sentado, mas eu comecei a ver a importância de alguns atos simbólicos, proféticos. Neemias capítulo 8 diz que o povo ficou das 6 da manhã até o meio-dia, mais ou menos, em pé ouvindo a palavra. Jesus vai ler na sinagoga de Nazaré, o povo fica em pé e só senta na hora de discutir. Não é regra, não é doutrina, mas eu acho que são alguns bons costumes que a gente pode manter. Amém? Diz o seguinte, Gênesis capítulo 21: o Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão lhe deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Pode se sentar, por favor. Eu quero falar sobre como viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Você já recebeu uma promessa de Deus na sua vida? Amém. Todas elas já se cumpriram? Não? Então vamos descobrir algumas coisas hoje. Eu acho que todos nós gostamos de promessas. Muitas vezes nós somos iludidos pelas promessas. Às vezes eu digo que das coisas menos importantes da minha vida, a mais importante é o futebol. Eu gosto muito de futebol. Só que eu torço para um time que às vezes nos dá dor de cabeça, raiva. A maioria das vezes. Não é Vasco, gente. Não. Que isso? Calma. Logo vai. Vocês são o quê? Flamengo. Tá, eu já sei que eu não posso falar mal do Flamengo aqui na igreja. Eu sempre falo, mas eu sou de todo dia que eu torço pro Curitiba Futebol. Então, todo início de temporada. Você gosta do Curitiba? Não. Bom. Vem lá um novo técnico, vem lá um novo jogador. Não, vamos jogar, nós vamos dar o melhor. Sabe? E aí, tudo uns pangaré. Vocês conhecem essa expressão? Uns pangaré quando vão jogar, nem sempre dá certo. Às vezes nós fazemos promessas ao cônjuge, à família, e eu sei que nem sempre a gente consegue cumprir. Eu quero ser marido melhor, minha esposa melhor, meu filho melhor, meu pai melhor. E às vezes a gente não consegue. Político, meu Deus do céu. Aqueles programas políticos antes das eleições são desesperadores, porque são promessas que na maioria das vezes não são cumpridas. Na grande maioria das vezes. Mas existe algo que nós precisamos entender aqui. Existe um Deus que faz promessas. E nós precisamos olhar para isso. Porque promessa faz parte do relacionamento de Deus com a gente. Deus definiu uma forma de se relacionar com a gente. E uma delas é fazendo promessas. E qual é o objetivo das promessas de Deus para nós? É para fazer com que cresçamos na nossa fé e passamos a acreditar mais nele, a confiar mais nele, a se entregar mais a ele e a depender mais dele.
Amém. Então veja o quanto é importante entender as promessas de Deus e viver a partir das promessas de Deus. Em sua maioria, as promessas de Deus, elas estão na coletividade. Elas têm a ver com o povo, com a igreja de Jesus. Mas também existem promessas na individualidade, algo pessoal, algo que Deus fala intimamente conosco e é para nós. Amém. Então, eu quero destacar algumas lições aqui sobre como nós podemos viver as promessas de Deus. Eu vou lendo o texto aqui, eu queria que você ficasse aí com a tua Bíblia acompanhando. Em primeiro lugar, é o que está no versículo 1. As promessas de Deus, elas se cumprem, em primeiro lugar, porque elas estão firmadas na palavra de Deus. Aleluia. Olha o que diz o verso 1. O Senhor visitou Sara como tinha dito. Eu não sei como estava aí na NVI. Como lhe dissera. Deus disse algo. A palavra de Deus foi proferida. O versículo continua dizendo: Deus havia prometido. Amém. Por meio da sua palavra, Ele promete coisas. Então, se nós quisermos viver as promessas de Deus, a primeira lição que nós precisamos aprender é viver de acordo com a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Eu não vou descobrir as promessas se eu não tenho um relacionamento com a Bíblia. Amém. Sabe quantas promessas existem na Bíblia? Alguém consegue imaginar? 8.810 promessas. Eu não contei, mas alguém contou e foi. Fato é que algumas organizações, como a Sociedade Bíblica do Trabalho, publicam uma Bíblia com bênçãos, com promessas. Porque existem tantas promessas que estão na palavra de Deus que nós precisamos mergulhar nelas. Meus irmãos, o problema é que nós não nos dedicamos à palavra de Deus como deveríamos. E na maioria das vezes nós ouvimos desculpas. Olha, eu não tive tempo. Essa semana eu não consegui. Hoje eu não consegui ler a Bíblia. Alguém já disse, Josemar Dessa disse, não ler a Bíblia hoje é decidir não ouvir a Deus. Eu já recebi várias palavras proféticas na minha vida. Algumas marcaram a minha história. Marcaram a minha caminhada. A minha jornada ministerial, eu tenho palavras proféticas sobre isso. Porém, contudo, todavia, as palavras que de fato devem nos conduzir naquilo que cremos, naquilo que temos confiança, estão nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Uma pesquisa realizada aqui nos Estados Unidos constatou que apenas 1 a cada 5 cristãos leem a Bíblia regularmente. A maioria é de domingo. Isso é lamentável, porque há uma fonte, há um tesouro, há uma riqueza esperando por nós. E nós estamos decidindo não ir na fonte. Você não vai viver as promessas de Deus se você não decidir mudar a sua forma de se relacionar com as coisas. Eu sei que nós temos uma vida corrida. E eu sei que nós temos justificativas. Mas nós podemos sim definir o que é prioridade. Se nós não definirmos o que é prioridade na nossa vida, os outros vão definir. O trabalho vai definir. O lazer vai definir. A família vai definir. Eu não estou dizendo que tudo isso é ruim, não é. Só precisa ter cada coisa no seu devido lugar. E o que está em primeiro lugar é buscar o reino de Deus, é buscar a sua verdade, a sua justiça, é ouvir a sua palavra, é se alimentar dela, é saber o que Deus tem a falar para mim. Por isso nós precisamos buscar na palavra de Deus. Aleluia. Lutero disse algo mais ou menos assim: você não é alimentado por aquilo que você não conhece. E por isso você precisa ter um contato regular com as Escrituras, porque você vai ser alimentado por ela. Então, alguém já disse que você é o que você come, sim ou não? Já ouviu isso? Já. Às vezes nessas viagens a gente começa a passar mal. A gente passou ali, ficamos um dia e pouco no México, no estado do México. A gente não quer comer comida mexicana típica, e vem um prato lá com 6 opções. E saiu todo mundo do restaurante assim: meu Deus, a gente está passando mal. Nós somos o que comemos. O que você tem se alimentado?
veja, vou repetir, eu gosto de futebol, eu assisto cerca de 3 horas, 4 horas de futebol por semana, fora as notícias que leio. É ruim? Não, é pecado, claro que não. Você gosta de série? Quem gosta de série? Quanto por dia você gasta nisso? Eu não sei se você sabe, se você tirar 15 a 20 minutos por dia de leitura bíblica, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Agora eu lhe pergunto, 15 a 20 minutos de leitura da Palavra de Deus é muita coisa? Não é, a gente gasta muito mais tempo com a música, com o entretenimento, com outras coisas, ou até fazendo nada, ou às vezes gastando tempo aqui, passando. Toda semana você deve receber um relatório dizendo assim, você gastou tanto tempo essa semana com WhatsApp, com Instagram, com TikTok e assim por diante. Nós precisamos ouvir o que Deus diz, porque isso aqui não é um livro vazio. Isso aqui não é um livro antigo apenas, com boas histórias sobre Israel. Essa é a palavra viva de Deus. A palavra que entra no coração, que transforma, que converte, que restaura, que nos impulsiona. É ela que nós precisamos. Então nós precisamos viver as promessas a partir daquilo que a Bíblia diz sobre nós. Quem aqui assistiu A Casa de Papel? Levante a mão. Fique com a mão levantada assim. Quem torceu para os bandidos? Fique com a mão levantada. Você percebe isso? Quem assistiu Suits? Só você. Você torceu para ele não ser pego? Isso quer dizer que nós vamos nos alimentando de coisas que vão mudando os nossos valores, nossa forma de viver a vida. É por isso que em muitos lugares, pastor Roberto, a gente já não vê mais a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É porque a nossa mentalidade já está cheia dessas coisas. É verdade. E acredite, eu não acredito em teorias da conspiração, mas eu acredito sim que o mundo está orquestrado, está num sistema que está em afronta ao propósito de Deus. Então muito do que nós assistimos, muito do que nós vemos, muito do que nós ouvimos, vai contra as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos retornar para ouvir o que o Senhor diz, para ouvir o que Ele prometeu, para se alimentar do que Ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma a nossa vida. Segundo lugar, ainda no versículo 1, as promessas de Deus se cumprem porque elas partem do próprio Deus. Eu gosto de olhar para esse texto com uma percepção dupla. Temos aqui um tipo de agente que é o passivo e o outro que é o ativo. O passivo aqui é Abraão, é Sara. São dois agentes passivos. Não há muito o que fazer. Abraão e Sara são velhos, Sara é estéril. Não há muito o que fazer. Não há nada a fazer. Eles apenas recebem aquilo que um agente ativo está fazendo. E é por isso que o versículo 1 diz: é o Senhor quem visita, é o Senhor quem diz, é o Senhor quem promete, é o Senhor quem cumpre, é o Senhor quem faz. Então as promessas de Deus podem passar dias, meses, anos, décadas, não importa quanto tempo, elas vão se cumprir, porque é o Senhor quem fez, e Ele é poderoso para cumprir o que falou. Diferente de um político, diferente de um jogador de futebol, diferente de qualquer coisa que um ser humano possa prometer, o nosso Deus é um Deus que faz promessas, mas é um Deus que cumpre as promessas que faz, e por isso nós podemos descansar nas promessas e na palavra dele. Amém. Então descanse em Deus. Há alguma promessa que ainda não se cumpriu na sua vida? Diga para a pessoa que está do seu lado aí, relaxa. Vai. Agora, entenda, Deus tem planos que, na maioria das vezes, não estão em sintonia com os nossos planos. Principalmente quando nós não escutamos a palavra de Deus e quando nós não entendemos o propósito de Deus. Porém, eu preciso entender que o plano de Deus é bom, é perfeito, é agradável, como a vontade dele. E o plano dele é maior do que qualquer coisa que eu possa pensar ou querer. Amém. Você pode imaginar, porque às vezes a gente quer ajudar Deus. Você já tentou ajudar Deus?
ó, o Senhor tem que responder a minha oração desse jeito aqui, porque assim que tem que ser, aí vai ser bom. Nós analisamos as coisas a partir da nossa vida, da nossa limitada percepção das coisas. E Deus às vezes deve ficar lá falando, mas é ingênuo. Eu tenho outras coisas para vocês. Nós precisamos aprender a ouvir não de Deus. E como eu louvo a Deus por alguns nãos que Ele deu na minha vida. Eu lembro que no ano de 2004, eu morava em Curitiba, tínhamos casado há 4, 5 anos, estava com esses 2 pequenininhos. Naquela crise eu fiquei desempregado, tive um golpe de um sócio, logo que casamos. E fiquei assim, sabe aqueles 4, 5 anos de batalha, de luta? Sabe? Não tinha dinheiro para nada. Assim, nunca morremos de fome. Deus sempre prosperou e trouxe coisas, mas nós vivemos o cuidado de Deus em cada detalhe dela. Mas aí, pastor, eu distribuí um currículo e alguém falou, não, eu vou te contratar. Tá bom. Quando? Nada. E eu lembro que eu fui participar de um processo seletivo, de uma entrevista de emprego numa editora. E eu saí de lá empolgado, tipo uma quinta, sexta-feira, assim. Aí o diretor me falou assim, o gerente me falou assim, olha, na segunda ou terça-feira alguém vai te ligar. Você está escolhido já. Graças a Deus, saí de lá feliz da vida. É uma editora que eu gostava, uma editora conhecida no Brasil. E aí passou segunda e terça e nada. E aí eu liguei no editor e falei, gente, eu tinha sido entrevistado, me prometeram emprego e tal. Aí a pessoa que atendeu falou assim, você falou com tal pessoa? Eu falei, sim. Aí que naquela sexta-feira, no final da semana, ele foi demitido. Uau! Tá de brincadeira. Graças a Deus por aquele nome. Eu fiquei frustrado na hora das coisas. Eu fiquei indignado. Senhor, que negócio é esse? Mas graças a Deus, porque 2 ou 3 meses depois eu fiz o processo da organização do trabalho até hoje. Glória a Deus. E assim, foi algo de Deus. Eu entrei como vendedor, já fui promovido em 1 ano e meio, fui promovido de novo com 2 anos e meio, fui promovido de novo em 4, 5 anos. Fui o mais jovem diretor da organização do meu trabalho. A gente mudou para Belém, Deus abençoou o trabalho lá, depois chegamos ao Rio. Ou seja, Deus tinha outro propósito, outro plano, outra promessa para se cumprir. Eu tinha que ouvir aquele não. Amém. Porque Ele tinha algo maior para realizar na minha vida. Quando Deus falar não para você, aquieta seu coração. Porque Ele sabe o que Ele tem para você. Agora, nós precisamos entender que o centro do universo não está em nós. Você pode dizer amém? Amém. Nós não somos tudo isso que a gente acha, não, tá? A gente acha que às vezes é a última. Tem que pensar para falar. Vou falar das duas formas, tá? A última bolacha do pacote e o último biscoito do pacote. Quem é da bolacha, levanta a mão. Aí, acho que a turma do biscoito tem. Quem é do biscoito tem? Porque às vezes a gente quer, eu já ouvi, coloque Deus na parede, exija de Deus, determine isso a Deus. Não tem a ver com você. Qual era a promessa aqui nesse texto? É Isaac. Mas a promessa final não é Isaac. Você pode projetar para mim Gálatas capítulo 3, versículo 6? Por favor. Havia um propósito, porque o plano final não era Isaac. Eu preciso entender que o mundo não gira ao meu redor. Eu sou filho de Deus, escolhido por Deus, mas aquilo que está em mim é muito maior. Então as coisas vão acontecer não por minha causa, mas é porque tem alguém falando que vai fazer e porque Ele tem um propósito a cumprir através da sua vida. Gálatas 3:6, por favor. 3:6. Diz o seguinte, o texto bíblico: considerem o exemplo de Abraão. Eu acho que não é esse texto, não. É 6:3? Deixa eu ver aqui. 3:16. Muito 6 e muito 3. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Quem é o descendente? Cristo.
Isaac não está no centro da história. Glória a Deus. Isaac é Aleluia. o meio para ter Amém. história. Aleluia. Quem está no centro de tudo é Amém. Jesus Aleluia. Cristo. Amém. Tudo Glória ocorre a por meio Deus. dele, para Aleluia. ele. A ele a honra, a glória. Ele é o primeiro e o último. É só ele, tem a ver com ele. Aleluia. Então, quando eu estou em Cristo, vivendo a vontade de Cristo, aquilo que é propósito, aquilo que é promessa de Deus, vai se cumprir. É como se eu falasse: Deus, vai conduzindo, vai guiando. Amém. Amém. Na minha lista de oração do ano passado, eu coloquei uma coisa: Deus, eu quero depender mais do Senhor. Sabe por quê? Eu me conheço. Eu sou conhecido na família e em outros lugares por resolver problemas. Então eu já começo a me achar, mas chacoeiro. Não tem a ver comigo. Amém. Eu preciso depender mais. Eu preciso confiar que aquele que tem a minha vida nas mãos dele vai conduzir a minha história. Aleluia. Vai conduzir a nossa história. Isaac tinha que acontecer, porque o Cristo tinha que nascer. E ele era um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Sabe por quê? O plano maior não era Isaac nascer para Sara e Abraão. O plano maior era que o Cristo encarnasse, o Cristo nascesse, o Cristo morresse na cruz do Calvário, para morrer no nosso lugar, nos resgatar e nos levar de volta a Deus. O plano final era Jesus. Então, quando eu vivo para Ele, quando eu glorifico a Ele, quando a minha vida está nele, tudo passa a ter sentido na minha vida. Glória a Deus. É por isso que as pessoas não entendem isso. Buscam alegria, buscam prazer, realização e outras coisas. Enquanto não estiverem em Cristo, não haverá essa paz. Amém. Agostinho disse: a minha alma só encontra descanso enquanto ela está em ti. É só lá. É só em Cristo. Aleluia. Em terceiro lugar, são só 25 pontos, tá bom? Versículo 2. Sara ficou grávida. As promessas de Deus feitas a nós não anulam a responsabilidade humana. Deus tem uma promessa para nascer Isaac? Sim, Senhor. Porém, Sara precisava ficar grávida. Amém. E aí nós vamos às vezes por um outro oposto, porque às vezes nós queremos assumir o controle da nossa vida, mas outras vezes nós queremos: eu não vou fazer nada, agora Deus faz tudo, e eu vou ficar aqui nesse berço esplêndido, descansando e esperando. Nós precisamos entender que nós precisamos agir também, Amém. Amém. levantar, assumir algumas coisas que precisamos fazer. Tem coisas que Deus não irá fazer por nós. Eu lembro que as palavras de Deus na minha vida sobre o ministério pastoral, sobre pregação, sobre fazer o que eu faço hoje, vieram quando eu tinha 14, 15 anos. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, nenhuma de nada. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a estudar, aliás, antes disso, meu primeiro curso bíblico foi com 8 anos de idade. Um certificado, tudo. Eu levei muito tempo, já subiu. Ou seja, Deus tem uma promessa? Tem. Mas Deus não vai sustentar alguém que não quer fazer aquilo que cabe a Amém. Ele. Verdade. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, eu gosto daquele texto, porque a criança estava morta. Uma das poucas ressurreições que tem na Bíblia. O último versículo diz assim: Jesus ressuscitou a menina e falou para os pais: dê comida para ela. Por que Jesus não ressuscitou essa menina já alimentada? 100%. Porque ressuscitar o morto só Deus pode fazer. E Ele fez. Alimentar era a responsabilidade dos pais. Amém. Deus não vai fazer o que é para o pai fazer, para a mãe fazer, para você fazer. Não vai. Senhor, mas o Senhor prometeu. Tá, e o que você está fazendo para que aquilo que Ele prometeu aconteça? Como você está se preparando mais? Como você está buscando a fazer parte daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Deus, Ele quer cumprir coisas novas, fazer coisas novas nas nossas vidas. Mas nós precisamos cumprir com aquilo que cabe a nós. Aleluia. É você que tem que orar, é você que tem que estudar, é você que tem que trabalhar, é você que tem que conhecer mais, é você que tem que buscar. E aí Deus vai usar a sua instrumentalidade naquilo que Ele planejou para a sua vida, para a sua família.
seu trabalho, não sei. Deus vai fazer. Então, faça aquilo que cabe a você. Amém. Não procrastine a sua vida, a sua história. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixa Deus te conduzir. Quarto lugar, versículo 2. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão, na sua vez. As promessas de Deus, elas superam as nossas limitações. Gente, eu gosto de ver isso, porque a Bíblia é fantástica, né? Olha comigo, Gênesis 18, 11. Coloca aí para mim, eu não vou entrar aqui não. Coloca aí que a gente já olha todo mundo junto. Olha o que a Bíblia diz. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Quantos anos tinha Abraão? Vamos lembrar? 100 anos. Sara tinha 90. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Ou seja, ela já não tinha mais aquele costume das mulheres apta para dar filho. E tinha um terceiro problema que esse texto não diz, ela era estéril. Tudo aqui é impossível para o ser humano. Mas se há uma promessa de Deus para nós, as promessas dele superam qualquer limitação que venha. Aleluia. Superam. Amém. Aquilo que era impossível, Deus rompeu as barreiras. Eu não sei qual é o plano, qual é o propósito, qual é a promessa de Deus na sua vida. Eu não sei o que tem que acontecer na sua vida. Eu não sei o que hoje é uma barreira na sua existência. Mas eu quero te dizer nessa manhã aqui, em nome de Jesus, Deus superará as limitações que estão na sua história, na sua casa, no seu ministério, na sua família. Aleluia. Coloca para mim Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Mais tarde o escritor aos Hebreus está olhando para esse texto e ele começa a dizer, olha, como foi que a promessa se cumpriu em um homem já velho? Foi pela fé. Fé é sobrenatural. Fé é sair da razão. E não que a fé seja irracional. Ela só não se prende à razão humana. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, ela recebeu o quê? Poder. Pela fé nós recebemos poder para superar as limitações que estão nas nossas vidas. Aleluia. Poder é algo de Deus. Não é um poder humano, é algo sobrenatural. Poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, pela fé eu considero que ele é fiel. Senhor, a condição hoje diz que eu não posso. A situação financeira diz que eu não posso. A realidade do mundo diz que eu não posso. Mas o Senhor fez a promessa. O Senhor é fiel para cumprir. Aleluia. Amém. Glória. Amém? Amém. Continua, versículo 12. Assim, eu gosto da Bíblia. Olha o sarcasmo desse texto. Um homem já sem vitalidade. A minha tradução, nova momento atualizada, diz algo que eu gosto. Um homem praticamente morto. Fantástico! Eu não sei quem é o escritor de Hebreus, não sei se vocês descobriram, mas eu quero chegar no tempo e falar, olha, obrigado, você é fantástico. De alguém praticamente morto, se originou uma descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Quando Deus rompe os limites, Ele faz algo abundante, sobrenatural, poderoso, surpreendente, que vai contar na história o poder daquele que atua em nossas vidas. Amém. Confia nisso. Amém. Amém? Amém. Quinto lugar. Estou falando que são 25 pontos, vocês não estão acreditando. Versículo 2. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão na sua velhice. E diz o texto aqui, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Como está aqui? Na época fixada. A quinta lição que eu tiro desse texto é que as promessas de Deus se cumprem no tempo dele e não no nosso. E aí, o negócio fica mais difícil. Porque nós somos imediatistas. Sim ou não? Sim. Nesse mundo tudo muito rápido, fast food. Quem aguenta esperar tanto tempo no restaurante hoje para comer? Quem? Ninguém. Quem aguenta ficar numa fila esperando? Ninguém.
Nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma rápida, imediata. Só que tem uma questão, nem sempre acontecerá assim. Sim, eu acredito que tem respostas que são imediatas, mas eu acredito que tem respostas e promessas que vão acontecer no tempo de Deus. Amém. Aleluia. E aí você orou ontem e já quer a resposta hoje. Quanto tempo levou para Abraão e Sara? A promessa foi feita em Gênesis capítulo 12 pela primeira vez. Lá em Gênesis capítulo 12 diz que Abraão tinha 75 anos. Quanto tempo levou? 25 anos. Então, meu irmão, ora mais 25 anos, pelo menos. Agora não dá tempo não. Olha que ele supera as Olha. nossas limitações. Mas ele está voltando. Então, deixa Deus cumprir no tempo dele. Não tenha pressa. Amém. Amém. Amém? Amém. Isaac era o filho da promessa. Ismael foi o filho da pressa. Isso aí. Glória a Você entende quando a gente pode inverter as coisas? Porque mais uma vez eles foram tentar ajudar Deus. Se nós formos olhar o texto bíblico no decorrer do capítulo 12 até aqui o capítulo 21, nós vamos perceber que algumas vezes Abraão e Sara se tornaram incomodados. E a promessa? Vamos dar um jeito com Eliezer, com o servo? Não é o servo. Aí um dia, Sara chega e fala: ô meu velho, essa promessa não se cumpre. Vamos dar um jeito. Tinham passado 10 anos, tá? Vamos dar um jeito. Pega lá minha serva Agar, tem um filho com ela. Ela será o nosso descendente. O filho dela será o nosso descendente. Meus irmãos, por causa dessa decisão apressada e equivocada, até hoje o mundo enfrenta as consequências. Você entende que se você tentar ajudar Deus a resolver os seus problemas, você pode piorá-los? Então, em nome de Jesus, nós precisamos atentar às promessas e não aos planos que são humanos. Deus faz promessas, já o diabo faz propostas para tentar te tirar daquilo que Deus prometeu. Deus prometeu a Jesus Cristo que daria a ele o governo do mundo. Um dia todo joelho vai se dobrar, ele governará de uma forma soberana sobre todo mundo. Aleluia. Mas quando ele estava no deserto, o diabo chegou lá e falou assim: ó, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos e todas as glórias. Era o mesmo foco que o Pai deu a Cristo. Só que o do diabo era uma proposta que levaria a uma outra realidade. A de Deus era uma promessa. Aleluia. Olhe para quem está do teu lado e diga aí: não tente ajudar Deus. Não tem que ajudar. Só que Deus não fez a promessa lá em Gênesis 12 e esqueceu e não falou mais nada até o 21. Algumas vezes no capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, Deus chega e fala como se falasse a Abraão assim: ó, eu não esqueci não, tá? E é isso que ele faz com a gente. De vez em quando ele traz um louvor, de vez em quando ele traz uma palavra, de vez em quando ele traz um pregador, de vez em quando ele traz um texto. É só para te lembrar: eu não esqueci daquilo que eu prometi a você. O que Deus tem na sua vida não está no esquecimento, não se perdeu no tempo. Deus, ele vai cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Amém. Senhor. Aleluia. Sexto lugar, correto. As promessas de Deus substituem a angústia pelo sorriso. Olha o versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. No versículo 6, a Sara está muito engraçadinha. Ela diz assim: Deus me deu motivo de riso. Aí, Deus me encheu de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. O nome Isaque no hebraico é Yitzhak, que quer dizer sorriso. Ou seja, a mesma coisa se você tivesse um filho hoje, colocasse o nome dele, risada. Toda vez, é isso que sabe, toda vez que alguém ouvir falar de Isaac, vai rir comigo. Essa mulher passou, creio que em um certo momento da vida ela entendeu que era estéril,
mas pelo menos 25 anos de angústia, porque não ter filho numa cultura oriental antiga como essa era sinônimo de humilhação, de desprezo, de incapacidade. Sara e Abraão viveram uma angústia prolongada, e é isso que é aflição, é sofrer de uma forma demorada. Quantas vezes nós sofremos assim, mas a verdade é que no tempo determinado de Deus, aquilo que era uma lágrima escorrendo dos nossos olhos, se torna Deus enxugando com a sua própria mão aquilo que nos trazia dor e angústia. Sabe por quê? No momento de Deus, Ele traz o sorriso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se ela não encerrar aqui, Apocalipse nos diz, no capítulo 20, que no último dia, o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos confiar nisso. Descansa. Que aquilo que angústia é substituído pela alegria de Deus. Isaac foi o filho da alegria. Deus, quando cumpre as suas promessas, traz alegria a nós. 7º lugar. As promessas de Deus devem ser consagradas a Ele. Versículo 4. Abraão circuncidou seu filho quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. A circuncisão era uma marca que distinguia o povo de Israel dos outros povos. Era uma marca de pertencimento. Quando Isaac nasceu, Abraão foi lá no 8º dia e disse assim: Senhor, o Senhor me deu, mas Senhor, eu devolvo ele para o Senhor. Isso quer dizer que tudo que nós recebemos como promessa cumprida em nossas vidas, e tudo o que temos, não pertence a nós. Amém. João diz que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. O que você tem pertence a Deus. A sua vida é dele. As suas coisas são... Por isso que não há sentido em viver se não for para a glória dele. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Então, quer trabalhares, quer estudar, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quer viver bem? Viva para a glória de Deus. Quer ser bem sucedido na vida? Entregue tudo que você tem a Deus. Amém. Aleluia. Senhor, Isaac é teu. A minha vida é tua, a minha história é tua, os dons que eu tenho são teus, então Senhor, cuida disso. Cuida disso. Entregue tudo ao Senhor. Vamos correr aqui, em 8º lugar. Versículo 6. Sara lhe disse: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que rir vai rir, todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Sabe o que eu vejo? Que as promessas de Deus, elas marcam a nossa geração com as pessoas que estão ao nosso redor. Sara está dizendo: olha, as pessoas vão se alegrar comigo com aquilo que Deus está fazendo. Amém. Aquilo que Deus realiza em nós é para compartilhar. Uma das grandes mentiras do diabo nessa geração é de que nós não precisamos da igreja. É que nós não precisamos da coletividade. Essa é a maior mentira dessa casa. Eu posso servir a Deus em casa sozinho. Não pode. Você pode orar. Você pode ter comunhão com Deus. Mas servir a Deus é muito mais do que isso. Amém. O próprio Deus não é isolado. Ele é uma comunidade. Ele é Pai, Filho e Espírito. Amém. Por isso que Ele criou um corpo, onde um membro depende do outro, onde nós compartilhamos, onde nós choramos com os que choram e nós nos alegramos com os que se alegram. Aleluia. Nós precisamos aprender a valorizar isso aqui, meus irmãos. Amém. Valorizar a reunião dominical, valorizar a comunidade, a igreja reunida, valorizar a amizade que temos juntos, valorizar e compartilhar uns com os outros o que Deus nos deu. Era isso que a igreja primitiva fazia, Atos 2, 42, 47. Todos os dias estavam juntos e tinham tudo em comum. Viver em comunidade, compartilhar as coisas, nós precisamos disso. Um mal dessa geração é esse isolamento, essa ansiedade que leva as pessoas a se fecharem e não quererem mais viver para o mundo. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é isso aqui, ó, é comunhão, é amizade, é compartilhamento, é alegria, é estar juntos. Amém. Então, aquilo que você tem, compartilhe. Amém. Compartilhe com os outros, menos o Flamengo. O resto você pode compartilhar. Aleluia. Aleluia. Coloca no lugar. Versículo 7. Sara disse: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho?
pois na sua velhice tem filho. As promessas de Deus devem ser cuidadas como um presente especial. O texto diz assim: Sara amamentou Isaac. Aquilo que nós recebemos de Deus tem que ser cuidado, gente. Amém. Eu ganhava, quando eu era criança, eu ganhava brinquedo uma vez por ano e olha lá. Comer lanche era uma vez por mês, no dia do salário do meu pai. Eu tenho lembranças na infância, indo ao centro de Curitiba para comer um pedaço de pizza e uma vitamina de morango que eu gostava. Só isso. Um brinquedo, uma vez no ano, um bom brinquedo. Ganhei um brinquedo lindo quando eu tinha 5, 6 anos. 2 anos depois, meus irmãos gêmeos nasceram, acabaram. Mas antigamente eu acho que a gente valorizava mais algumas coisas. Até alguns são guardam demais, né? A geração mais nova é do descartável. É do descartável. Uma criança pega um brinquedo aqui, vai. Essa é a geração. Não valoriza as coisas. Parece que tudo se ganha muito fácil. É verdade. E nós precisamos aprender a valorizar o que Deus nos deu. Amém. Eu orei para casar. Glória a Deus. Meu pai pregava muito, pastor, eu vi você falando ali sobre escatologia. Meu pai pregava muito sobre Jesus, até hoje. Meu pai é pastor desde que eu nasci, antes de eu nascer. Meu pai sempre pregou sobre a volta de Jesus. Sempre. Ele falava tanto que eu ficava desesperado. Eu quero casar, gente. Não volta antes de eu casar. Eu quero uma esposa. Às vezes a gente ora pedindo as coisas a Deus. Eu quero ter um dom de pregar. Eu sempre busquei palavras de conhecimento e sabedoria. Só que a gente recebe e não valoriza aquilo que Deus deu. Quanta gente recebeu um talento, um dom, e enterrou. E não faz mais nada. Quanta gente quis tanto casar e hoje trata o cônjuge de qualquer jeito. Quis tanto ter um filho e hoje trata de qualquer jeito. Quis tanto um trabalho e não vê a hora de chegar sexta-feira e colocar lá: sextou, não aguento mais. Nada contra o sextou. Mas você entendeu como a gente se cansa fácil das coisas? E não valorizamos as mínimas coisas que Deus nos deu: a casa, o ar, a vida, o trabalho, a igreja, tudo que Deus tem nos dado. Valorize, ame, celebre isso. Amém. Aleluia. É um presente de Deus. Amém, Senhor. Uma dádiva de Deus para acabar. Diga ufa, finalmente. Versículo 8: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. As promessas em nossas vidas têm que gerar celebração. Amém. Ser crente não é xaropice, não é caretice. Olha, eles falam em línguas aqui agora. A vida é para ser celebrada. Eu lembro na minha infância que eu tinha uma infância e adolescência que tinha uma irmã que ia na igreja. Você chegava e falava: paz do Senhor, irmã. Assim. Cara fechada. Acho que tem gente que passa no mercado, compra 1 quilo de limão e enche o quanto limão para a igreja. Ele não sorri, ele não celebra, ele sabe? Abraão deu um grande banquete. A vida é para ser celebrada, é para ser alegre, é para ser festa. Olha isso! A Bíblia diz que quando nós subimos com Ele, nós teremos uma grande festa. Aleluia. Todas. Amém. Deus é um Deus de festa. É um Deus de celebração. Eu celebro Deus de festa. Fique em pé, por favor. Pastor, dá tempo de nós cantarmos? Tem certeza disso? Eu posso pedir ajuda de vocês, que nós, os músicos aí, vamos. Meu irmão vai de bermuda. Eu gosto quando Paulo comenta sobre essa história em Romanos capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim: Abraão creu contra a esperança. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Crer quando não há nenhuma razão humana, racional para se crer.
Então, eu quero orar com vocês. Nós vamos cantar, depois nós vamos orar. Se você quiser, não sei se tem costume aqui, mas se você quiser falar, Senhor, eu quero viver uma promessa, eu quero viver algo que o Senhor tem na minha vida, na minha casa, no meu casamento, com a minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Eu não sei, em alguma área da minha existência, da minha vida. Se você quer, coloque a mão sobre o seu coração. Tá? Nós vamos orar. Para que as promessas de Deus se cumpram nas suas vidas. Aleluia. No poder da graça que eu me encontro. Amém? Amém. Vamos cantar? Senhor, eis-me aqui, vem transformar o meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti, Jesus. Vem, Senhor, vem renovar a minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor.
trouxe alguma ansiedade, aflição, angústia, preocupação, eu creio que nessa manhã o céu está aberto para que as promessas e a palavra dele se cumpram na sua vida. Senhor, nós reconhecemos que tudo em nós tem a ver com o Senhor. Aleluia. Não depende de nós. Por isso nós queremos pedir que nessa manhã todas as tuas promessas, todo o seu propósito, Amém, Senhor. a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, ó Deus, que nessa manhã venha se cumprir em nós. Venha se cumprir na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, ó Senhor, em tudo que fazemos, que o Senhor possa realizar. Se há alguém aqui que ainda não desfrutou de tudo que gostaria, tudo que houve promessa, Senhor, que em nome de Jesus, aquilo que é do Senhor, do teu tempo, do teu jeito, venha se cumprir em nome de Jesus. Deus, se há alguma barreira em nós, se há alguma limitação em nós, nesta manhã remova em nome de Jesus, e que a tua graça nos envolva, que a tua poderosa mão abra os caminhos, aplane os caminhos, e Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que tu tens para fazer, faz em nós e faz através de nós, em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Pode sentar rapidinho. Só deixa eu falar rapidinho para vocês. Eu tenho alguns livros escritos, e eu trouxe dois deles. Um deles é esse aqui, Missão que Transforma. Esse livro foi o primeiro livro que eu revisei agora há 2 anos. É um livro que me mostrou como eu poderia fazer a diferença no mundo em que eu vivo. Como a missão que Deus me deu não é para um missionário que veio para a África apenas, para outra parte do mundo, mas é como onde eu estou, inserido onde eu estou, como eu posso cumprir com a missão que Deus me deu. Então, missão que transforma, o que a Bíblia diz sobre a ação cristã no mundo, como viver uma vida transformada e como impactar essa geração como igreja e como cristãos. Amém. Se você quiser, esse aqui, ele é $10. Vendo R$50 no Brasil. Esse aqui é meu último livro. Se chama Bíblia, Palavra de Deus na História. São 400 páginas, mas são sessões curtas os capítulos. Você consegue ler preparando, meditando. Eu descrevi aqui, se não toda, boa parte da história da Bíblia, desde antes dela existir, quando Deus apenas falava da oralidade. Na história de Israel, de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, dos pais da igreja, no período caótico da igreja da Idade Média, a reforma protestante tem um capítulo inteiro sobre como a Bíblia impulsionou a reforma. Depois da reforma, os movimentos de avivamento, como a Bíblia chegou no país. Eu escrevi esse livro em alguns momentos chorando, de ver o poder da palavra de Deus. Aleluia. Gente que viajava 5.000 quilômetros no lombo de um cavalo no Brasil, no século XIX, para distribuir a Bíblia aqui no Brasil. E me mostrou o poder da palavra de Deus. Ela permanece de pé. Esse livro é R$95 na editora no Brasil. Eu estou vendendo a $20. Se você quiser levar, por favor, leve. Não precisa levar para o Brasil. Daria 30, eu faço $25 os dois, ou 20 e 10. Pode ser dinheiro, pode ser transferência bancária, contra o Brasil aqui, pode ser do jeito que você quiser. Tá bom? Glória a Deus abençoe Deus. vocês. Amém. Pastor Milton, Deus te abençoe. É um prazer Amém, querido. estar nessa caminhada. Pastor Mateus, eu passei 10 minutos de sono de Tem que voltar outro dia. Deus abençoe. Um prazer estar com vocês. Glória a Deus. Uma bênção, né? Glória a Deus. Eu vi lá nas suas redes sociais também que você dá aula seminário, né? Assim, então, com certeza é um conteúdo muito bom. Eu já vou querer também.
Não deixa ele voltar pro... A gente que viaja, que é imigrante, sabe que é isso. Voltar com a mala cheia tem que ser de coisa que comprou aqui, não que trouxe do Brasil. Então vamos ajudar, né? Assim, né? Essa é uma promessa de Deus na minha vida, tá bom? Vai voltar cheio de roupa, né? Vai fazer aqueles passeios lá na roça, vai voltar cheio de coisa, tá? O que trouxe do Brasil, vamos deixar aí, né? Amém? Então, quero chamar meu pai aqui também para me ajudar na ceia. E a ceia também foi uma promessa, né? Que o Senhor deixou, né? O Senhor Jesus, quando Ele está ali, no final dos dias dele aqui na terra, né? Ele fala, fazer isso em memória de mim. Ele já vinha anunciando lá de trás o que estaria acontecendo, né? Ninguém estava entendendo. Esse templo vai ser derrubado, vai ser reconstruído. Eles pensando que era o templo físico, né? E quando eles estão ali sentados à mesa, né? O Senhor faz prepara aquela refeição, né? Que não era só o pão e o vinho, né? Mas aí ele começa a falar, agora vocês vão fazer isso em memória de mim, né? Até a eternidade, até ele voltar, né? Até ele retornar. E esse é o momento que a gente pode celebrar, se alegrar. Amém. Né? Meu pai gosta de falar muito isso, né? Que na ceia não é um lugar fúnebre, né? E às vezes a gente tem só a sensação o sentimento de arrependimento, que é importante nesse momento, a gente revisar o nosso coração e ver tudo isso. Mas é muito mais do que isso, né? É um lugar em que a gente lembra que Ele tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E hoje somos livres para nos relacionar com Ele. Isso é tremendo, não tem nada melhor do que isso, né? E temos alguns irmãos que não estão aqui hoje, alguns estão enfermos, alguns se recuperando de Covid, né? Esse Covid, quando a gente acha que ele foi embora, ele começa a pegar o pessoal de novo. Ele reaparece. Mas já está derrotado em nome de Jesus, né? Os irmãos estavam com Covid, já estão bem, estão só esperando passar um tempinho mesmo para estar junto de novo. E a gente vai estar orando por eles também. Eu vou passar aqui para o meu pai para falar o que Deus colocou no coração dele, orar pelos elementos ali. Eu gosto sempre de falar isso, não é vinho, então você pode tomar tranquilo, tá? Não vai se embebedar, não vai ter problema. Nós aqui temos o entendimento, né, de que as crianças também podem participar, tá? Eu sei que cada igreja tem a sua norma, né? A gente entende que eles podem, devem participar, serem ensinados, né? Então, não se preocupe que é suco de uva e não vai passar mal, tá? E se você crê, né? Todos que estão aqui já, de alguma maneira, já conhecem bem, né? Mas se você crê que o Senhor é o seu Senhor e Salvador, que Jesus morreu por você, que Ele ressuscitou, que Ele te tirou do lamaçal, né? Te deu uma nova vida, né? Que hoje nós temos uma nova vida nele, ainda que você não tenha ainda se batizado, mas se você já crê nisso, você pode participar também. Amém. Talvez a gente na Bíblia, os batismos eram rápidos, né? Se converteu, batizou, converteu, batizou. Aqui a gente tem uma burocracia, né? De ter que encontrar o dia, encontrar o lugar, né? Então não deixe de participar da comunhão por causa disso, né? A gente sabe que não é isso que vai fazer a diferença na sua comunhão. Você vai se batizar no momento que a gente conseguir. A gente vai ter retiro em maio, né? A gente está planejando os batismos para o retiro. Mas o importante é o seguinte: se você ainda não se batizou, mas se você crê em tudo isso, você tem buscado isso, você pode participar hoje, amém? A ceia é um estatuto perpétuo, né? Quando o povo saiu do Egito, Deus determinou que fosse ali o estatuto perpétuo. E Jesus vem naquele momento ali e Ele institui a ceia. É interessante que Ele diz assim: eu não vou beber mais do fruto dessa vide, não vou comer mais aqui, até o dia, como Ele colocou hoje aqui, que todos nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Aleluia. Coisa linda, né, gente? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, no coração humano, o que Deus tem preparado para
falar de reafirmar. Ceia não é coisa fúnebre. Eu falo isso porque eu fui criado num sistema muito rígido na época, né? Que era uma coisa assim. E não tenha medo de participar da ceia. Sabe, Jesus disse que se nós não participarmos, nós não temos parte com Ele. Comemos do pão e do cálice. Então é melhor a gente, vamos colocar de pé. Nós fomos tremendamente abençoados pela palavra de Deus. Deus maravilhoso, maravilhoso. E agora nós vamos nos alimentar aqui desse momento de comunhão. A gente, posso dizer, viu, pastor, que a gente não tem muitos protocolos, né? Mesmo porque a igreja começou na casa dele há 1 ano, foi crescendo, estamos aqui, Deus vai proporcionar um outro lugar. O que importa é que o reino de Deus está sendo estabelecido, e a Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Pai, nós consagramos o pão, consagramos o cálice dessa nova aliança, e te pedimos, ó Pai, dignos nós não somos, Pai, mas Pai, sonda o nosso coração, e se tiver alguma coisa que não está legal, que a gente possa, porque Pai, tudo está patente aos teus olhos, tudo. Mas tu és aquele que sonda a mente e sonda os corações, Pai. Que todos nós possamos participar dessa mesa com liberdade, sentindo a tua paz, sabendo que tu estás conosco, que a tua palavra diz que nós deveríamos fazer isso, e todas as vezes que nós realizássemos esse momento, estaríamos anunciando a tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.